Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Melhorou. Foi só ilusão de... O Senhor é bom, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Vamos acompanhar essa leitura, prosseguir na nossa série sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu queria que você fosse muito sincero comigo. Deus tem ministrado o seu coração por intermédio dessas cartas de Paulo aos Coríntios? O Senhor tem ensinado a sua igreja a respeito da sua palavra? Glória a Deus. Versículo de número 1 diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direitos de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os demais irmãos no Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu trabalho? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo, não para pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam das coisas do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam ao Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei o prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me com o judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei,
para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a alcançar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo-me à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser alcançado e fique de forma reprovado. Amém, queridos? Que texto poderoso. Vamos colocar ele na mesa e vamos comer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, essa noite nós estamos mais uma vez na sua presença, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, já tem falado. Obrigado por todas as tuas maravilhas, ó Deus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E obrigado por nos ter feito chegar até aqui e louvar o seu nome, Pai. Nesse momento nós queremos ouvir sua palavra. Sua palavra é mel para nós. Sua palavra é alimento para nós. É pão que sacia a nossa fome. É água que sacia a nossa sede. Nós te pedimos que o teu Espírito possa fazer essa palavra penetrar aos nossos corações, e que, Senhor, nós possamos estar, Pai, prontos para viver todo o teu conselho e toda a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Neste capítulo, amado, o apóstolo Paulo, ele continua o assunto que ele começou no capítulo de número 8. Ele está falando sobre a liberdade cristã que nós temos no Senhor. O interessante é que todas as vezes que nós olhamos a palavra liberdade na Bíblia Sagrada, ela sempre está relacionada à ética que nós temos de respeitar os espaços. Liberdade que me faz fazer tudo o que eu quero não é liberdade. Todas as vezes que nós mencionamos, que nós percebemos a palavra de Deus tratando a palavra liberdade, nós vamos perceber que a liberdade que Cristo nos dá é abrir o nosso entendimento para que nós tenhamos a capacidade de fazer escolhas. E Deus sempre deseja que nós escolhamos o melhor. No livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz que diante de nós o Senhor colocou a bênção e a maldição, a liberdade que eu tenho de escolher os dois. Mas nesse mesmo texto, o próprio Senhor nos orienta dizendo: escolha a bênção. Ou seja, nós vamos perceber, inclusive pelas escritas do apóstolo Paulo, que a nossa liberdade está cativa, ela está presa à vontade de Deus. Não é à toa que nós somos mencionados na Bíblia Sagrada como servos. A palavra servo vem do original grego escravo de Cristo. Então, todas as vezes que nós vamos entender a palavra liberdade que Deus nos entrega, ela não é uma libertinagem. Deus não nos fez livre como o mundo é livre. Nós não temos liberdade para pecar. A nossa liberdade está cativa à vontade de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Liberdade é a habilidade que Deus me deu e o discernimento que eu tenho para respeitar os espaços. Se isso fosse compreendido pela sociedade, por exemplo, nós não precisaríamos do direito. O que é o direito? O direito é uma ciência que foi constituída porque não havia respeito das individualidades, não havia respeito das partes. E como não havia respeito, o direito é aquilo que chancela a liberdade. E ele sempre diz: a minha liberdade esbarra no direito do outro. A minha liberdade esbarra na liberdade do outro. A liberdade que Cristo nos dá é esse discernimento, é essa interpretação que eu tenho para respeitar
os espaços que Ele mesmo me confiou. Pastor, mas como eu consigo compreender isso? Muito simples. Salmo 139. O salmista Davi, quando ele menciona toda aquela interpretação que ele tem a respeito da criação, a respeito de como Deus forma a nossa vida, como Ele escreve a nossa história, ele diz o seguinte: Deus me cercou por trás, por diante e sobre mim Ele colocou a sua mão. Ou seja, a minha liberdade está dentro de espaços, e eu estou totalmente dentro dos espaços que Deus me confiou, que Ele mesmo me guarda, que Ele mesmo me protege, que Ele mesmo me dirige. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fale para o seu vizinho: sua liberdade está cativa a Cristo. Aleluia! Pastor, e o meu livre-arbítrio? Eu já entreguei nas mãos do Senhor no dia que eu disse: eu entrego a minha vida para Ti. Aleluia! Vamos continuar. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo está praticando o que ele ensinou desde o capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele está falando de liberdade, e porque ele está falando de liberdade, ele está praticando. Vamos entender a respeito disso. No versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo está sendo contestado sobre a autenticidade do seu apostolado. Por que Paulo, o apóstolo de Cristo, está sendo contestado? Primeiro, porque ele não fez parte do colegiado apostólico. Ele não foi chamado como todos os outros apóstolos foram chamados. Segundo, ele não caminhou com Cristo, ele não foi uma testemunha ocular quando Jesus estava em vida. Terceiro, ele não presenciou os milagres, ele não presenciou a trajetória de Jesus em vida. Então, por causa dessas faltas de evidências que os outros apóstolos tinham, Paulo agora estava sendo contestado a respeito do seu apostolado. E ele começa no versículo 1 fazendo algumas perguntas que, na realidade, nessas perguntas Paulo está respondendo àqueles que estão me contestando. A primeira pergunta que ele faz para a igreja é: não sou eu apóstolo? A segunda pergunta que ele faz: não sou eu livre? A terceira pergunta que ele faz: não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? E a quarta pergunta que ele faz é: não sois vós a minha obra no Senhor? Com essas perguntas, Paulo está na realidade respondendo que nele existem todas as evidências que havia na vida dos outros apóstolos. Alguém denunciava dizendo: Paulo, você não viu a Jesus? E ele responde dizendo: olha, ele apareceu para mim quando eu ia caminhando no caminho de Damasco, quando eu ia perseguir a igreja, ele apareceu para mim, eu vi o Senhor, ele falou comigo. Paulo começa a responder a respeito disso. Ele diz: não vi eu a Jesus Cristo? Para finalizar, ele diz: não sois vós o selo do meu apostolado? Vocês não são resultado daquilo que Deus começou a fazer em mim, tem feito na vida dos outros apóstolos também? Então ele começa a dizer: olha, eu sou apóstolo legítimo, sou tão legítimo como todos os outros apóstolos. E depois que ele termina de defender a legitimidade do apostolado dele, ele começa a falar a respeito dos direitos que os apóstolos têm. No versículo de número 4, ele diz o seguinte: por acaso não temos o direito de comer e de beber? É o primeiro direito que ele diz dos apóstolos. Nós não temos o direito de comer e de beber. O pastor, o apóstolo, o obreiro de Cristo, ele não tem o direito de comer? Sim ou não? Paulo está perguntando. Abra comigo aí 1 Timóteo capítulo 9, versículo de número 4. 1 Coríntios, né? Eu falei Timóteo, não foi? Perdão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 4.
Versículo 4: não temos nós o direito de comer e de beber? Olha aqui, irmão, a igreja de Corinto estava contestando o direito do apóstolo Paulo de comer e de beber. Segunda pergunta que ele faz, e a pergunta que ele faz está relacionada aos direitos dele. Segundo direito que ele diz que tem, versículo de número 5, está escrito o seguinte: não temos o direito de levar uma esposa crente como todos os outros apóstolos também têm, ou seja, nós não temos o direito de constituir uma família, nós não temos o direito de cuidar da nossa família, e ele está falando tudo isso em relação à obra do Senhor. Primeiro, nós não temos o direito de comer e de beber. Segundo, temos o direito de constituir uma família. Terceiro direito dos apóstolos, está no versículo 6, ele diz: não temos o direito de deixar de trabalhar secularmente para trabalhar na obra do Evangelho. Vocês estão vendo nitidamente que o apóstolo Paulo está defendendo que o obreiro da casa do Senhor, que aquele que se dedica ao ensino, que aquele que se dedica à obra do Senhor, ele tem o direito de ser sustentado, não apenas ele, mas toda a sua família, pela igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Mas vamos continuar. Esses aqui são os direitos. No versículo de número 7, Paulo vai fazer uma defesa muito lógica e teológica também a respeito desse direito. Olha o que é que ele escreve no versículo de número 7. Vem comigo. Quem é que trabalha à sua própria custa? Quem é que milita? Quem é que vai para uma guerra à sua própria custa? Quem é que faz isso? É a primeira pergunta que ele faz. Segunda, quem planta uma vinha e não come do fruto da sua vinha? Terceira pergunta que ele faz: ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? São as perguntas que o apóstolo Paulo faz. Ele está combatendo o pensamento crítico da igreja de Corinto, ele está automaticamente falando dos seus direitos, mas daqui a pouco ele vai defender uma outra coisa que vocês vão compreender. Eu pergunto para você, irmão, quem é que planta uma vinha e não quer comer dessa vinha? Quem é que planta uma hortaliça e não quer comer dessa hortaliça? Quem é que cria animais, não é, por exemplo, os de comer? Aqui na igreja nós temos, só tem uma irmã que cria galinha que não gosta de matar para comer, mas já disse para ela, no dia que você sai de casa. Quem é que cria novilhos? Quem é que cria boi? Quem é que cria carneiro? E não tem a expectativa de se alimentar dele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha, vocês dizem que eu não tenho direito, porque Paulo não está dizendo que os outros não tinham, porque para a igreja de Corinto os outros tinham. A igreja de Corinto só achava que Paulo é que não tinha esse direito. Ele está dizendo: vem cá, então quer dizer que eu trabalho e vocês querem que eu passe fome? É isso que Paulo está dizendo. Quer dizer então que eu planto e vocês não querem que eu colham? Você está entendendo, querido? Quer dizer então que eu crio gado e não posso sequer tomar o leite do gado que eu crio? É o que Paulo está dizendo. No verso de número 8 e número 9, o apóstolo Paulo ele faz uma citação da lei de Moisés para chancelar aquilo que ele está falando, para falar a respeito do direito que os apóstolos, mas inicialmente na lei de Moisés, está falando a respeito dos direitos dos sacerdotes. Ele cita a lei de Moisés, ele valida o que está falando, e ele fala a respeito da administração do tabernáculo antigo. Os levitas e os sacerdotes viviam em tempo integral, e todas as arrecadações daquele tempo eram exclusivamente para sustentar a vida dos levitas e dos sacerdotes. Você está entendendo, não? Antigamente era assim. Na época em que foi instituído o sacerdócio, todas as arrecadações que entravam nas igrejas eram exclusivamente para sustentar a vida e a família dos sacerdotes e dos levitas. Mas por que isso era assim? Vamos lá, vamos voltar para a distribuição das terras. Quando eles entram na terra prometida, antes da terra prometida, que Moisés faz a distribuição das terras, qual foi a única tribo que ficou sem herança?
Quem é que sabe me dizer? Qual foi? Vamos dizer, a tribo de Levi. Repita comigo, a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi foi aquela tribo que foi escolhida por Moisés para ser daquela tribo onde sairia todos os sacerdotes, todos os levitas que cuidariam apenas das coisas espirituais. Então veja bem, as 11 tribos recebem pedaços de terra, recebem heranças, mas quando chega da tribo de Levi, que eles perguntam, cadê a nossa herança? A resposta é, vocês não têm herança, vocês não têm parte dessas coisas, porque a herança de vocês é o próprio Deus. Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então quando Moisés começa a organizar na lei, e ele começa a dizer as atribuições, os direitos e os deveres dos sacerdotes, um dos direitos dos sacerdotes da época era exatamente serem sustentados. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo a lei de Moisés para argumentar aquilo que ele está defendendo a respeito do apostolado na igreja de Corinto. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Escute, queridos. E dentro da lei de Moisés, a argumentação que Paulo utiliza está no versículo 7, e também ele usa o versículo de número 10 para dizer a mesma coisa. Na lei de Moisés era muito interessante. Na lei era proibido um boi que estava trabalhando, por exemplo, arando a terra, era proibido a boca dele ficar fechada. O boi tinha que trabalhar comendo. Era extremamente proibido um boi trabalhar com a boca amarrada. O boi tinha que trabalhar comendo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós trabalhamos, nós temos o direito de comer. Se nós trabalhamos, a nossa boca não pode estar fechada. Nós temos o direito de ter parte daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Escute, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai além disso. Eu sei que essa mensagem ela é um pouquinho chata, mas você vai entender. Paulo vai além disso. Olha o que ele escreve no versículo 10: porque o que trabalha ou lavra deve fazer com esperança, e o que debulha deve fazer com esperança de ser participante. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o que vive do Evangelho, o que trabalha do Evangelho, ele não apenas tem o direito de receber do Evangelho, ele tem o direito também de ter a expectativa de colher do Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Esse amém está muito marromeno, viu? Quando a coisa não está muito boa para o teu lado, tu não, né? O que trabalha, o que lavra, o que debulha, deve fazer com esperança. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o obreiro, o pastor, o verdadeiro pastor, ele deve trabalhar, ele tem o direito de receber pelo que ele faz, e ele tem o direito de ter expectativa de receber pelo que ele faz. Amém? Oh glória! Vou usar igual o pastorzinho lá, o baixinho lá da terra. Escute, queridos, a respeito disso, o próprio Jesus chancelou. Lucas capítulo 10, todos nós conhecemos. Jesus dá uma ordem aos 70, ele fala sobre a missão dos 70. E sabe qual é a ordem de Jesus para aqueles que vão cumprir a missão que ele dá? Sabe qual é a ordem de Jesus? Ele diz o seguinte: quando vocês saírem de casa, primeiro, não leve bolsa. Irmão, como é que você vai sair de casa para trabalhar sem saber o dia que volta e não leva bolsa? Imagine o tipo de trabalhador que trabalha viajando. Tem alguém aqui que trabalha viajando? Ninguém? Os que trabalham viajando não estão hoje aqui. Quem é que trabalha viajando e não leva bolsa? Isso é loucura, não é verdade? Você trabalha viajando, por exemplo, você que passa o dia no trabalho e tem que voltar diretamente para outra atividade, você não tem que levar uma bolsa com outra roupa, com escova para poder se preparar, não é isso? Jesus está dando uma ordem aqui
para aqueles que estão indo para a grande comissão, dizendo o seguinte: olha, não leve bolsa. Segundo, não leve alforge. Alforge todo mundo sabe o que é. Aquela bolsa que era levada onde se colocava armas. Então vão sem proteção. Não levem também sandálias. E também não leve comida. Meu irmão, como é que uma pessoa vai sair totalmente desprevenida desse jeito para trabalhar? Essa é a ordem que Jesus dá para todos aqueles que trabalham no Evangelho. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem é que tem essa coragem aqui de sair para trabalhar com essa ordem que Jesus está dando? Aqui, ó. Poucos são os que têm coragem de fazer isso. Sabe o que é que Jesus está dizendo com essa palavra? Aqueles que vão trabalhar para mim, eles vão viver uma vida logicamente sem expectativa humana, sem garantia nenhuma humana. Jesus está dizendo: não leva bolsa, não leva alforge, não leva sandália, não leva com você comida. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo é que Ele vai levantar pessoas para que cuide dessas pessoas que trabalham para o Evangelho. Você dá glória a Deus porque não é com você, irmão. Não é você que no final do mês chega às contas e você fica: meu Deus, e agora? Mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Mas olha o que é que Ele fala no versículo de número 7 do capítulo 10 de Lucas. Ele diz que digno é o obreiro do seu salário. Sabe quem é que está falando isso aqui? Jesus. Está dizendo que aquele que trabalha no ID, aquele que abandonou sua vida, aquele que não leva bolsa, aquele que não leva alforge, aquele que não leva sandália, aquele que não leva comida, ele é digno do seu trabalho. E sabe por que ele é digno do trabalho? Sabe por que ele é digno do salário? Porque nitidamente nesse capítulo, você pode ler em casa, Deus levanta em cada casa que esses homens andavam, Deus levantava famílias para que pudessem abençoá-los, sustentá-los e fazer com que a obra fosse avante. Amém? Paulo também diz isso em 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 18. Olha o que é que ele diz: os presbíteros que governam bem, não é os que governam mal, os presbíteros que governam bem, sejam estimados. O que é uma estima? Valorizados. Sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha. Parece que na igreja de Corinto existiam alguns que estavam questionando o direito do apóstolo Paulo de receber dinheiro da igreja. É isso aqui que Paulo está deixando muito claro. Alguns lá estavam questionando o direito que o apóstolo Paulo tinha de ser sustentado por aquela igreja. Olha como isso é interessante, irmão, porque quando a gente começa a falar a respeito disso, a gente percebe que havia esse questionamento na igreja de Corinto, particularmente no meio dos crentes. E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que esse questionamento hoje é o questionamento da sociedade e ainda continua sendo o questionamento de muitas pessoas de dentro da igreja. Muito obrigado pelo seu amém empolgado. Escute, eu fiquei pensando e perguntando por que as pessoas questionam tanto que um pastor seja sustentado pela igreja. E pensando no meu lado filosófico, nas técnicas filosóficas, eu cheguei a uma conclusão: as pessoas questionam que um pastor ganhe salário porque as pessoas acham que pastorear não é trabalho. As pessoas acham que pastorear não é trabalho. Eu me lembro quando eu era criança, eu acho que alguns de vocês pegaram esse tempo que a gente fazia algumas provas, algumas atividades na escola. E na escola, uma das perguntas era: qual era a profissão do seu pai e da sua mãe? Quem aqui já fez isso aí? Obrigado por não ter me deixado sozinho.
E todas as vezes que eu tinha que responder essa pergunta, eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai era pastor. E eu dizia: e agora, o que é que eu vou responder? Porque eu, inocentemente, achava que pastorear não era trabalho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Uma vez, aqui na igreja, uma pessoa chegou para mim, me viu com a cara bem abatida de cansado, perguntou: pastor, o que o senhor tem? Eu disse: irmão, eu estou cansado. A pessoa disse assim: de quê, pastor? Uma vez eu me lembro, na minha adolescência, que perguntaram assim: seu pai trabalhava de quê? Eu disse: ele é pastor. Não, mas ele trabalha de quê? Diga para os seus irmãos: pastorear dá trabalho. Diga de novo: pastorear dá trabalho. Escute, olha. Sabe por que as pessoas acham que pastorear não dá trabalho? Porque pastor não é profissão. Repita comigo: pastor não é profissão. Repita comigo: púlpito não é emprego. E igreja não é empresa. Vou repetir: pastor não é emprego, não é profissão, perdão. Púlpito não é emprego. E igreja não é empresa. Você está me entendendo? Eu não sou empregado da igreja, porque igreja não é emprego e nem é empresa. Você está entendendo, irmão? Mas o fato de pastor não ser profissão, púlpito não ser emprego e igreja não ser empresa, não quer dizer que pastorear não dê muito trabalho. Pastorear exige muito esforço e muito trabalho. Eu vou dizer para você algumas funções do pastor. Quem quer saber aí, diga glória a Deus. Você amar mais o seu pastor. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: pastoreia ou pastorei o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Aqui nós vamos começar. A palavra pastor no grego original, koiné, é poimen. Olha quantas atribuições existem para a vida de um pastor. Primeiro, o que é um pastor? É aquele que apacenta, é o que cuida. Segundo, é o que zela. Terceiro, é o que conduz em paz. Quarto, ele é o pacificador. Quinto, ele protege do lobo e das feras. Sexto, ele conduz o rebanho ao dono verdadeiro, porque o pastor não é dono do rebanho, ele apenas foi confiado àquelas pessoas, ele está conduzindo para o dono verdadeiro, e o dono verdadeiro tem muito ciúme das ovelhas dele. Amém, querido? Sexto, o pastor, ele é um cirurgião da alma. É aquele que consegue, pela palavra de Deus, curar as feridas do coração. É aquele que consegue, pela sabedoria de Deus, dar conselhos diretivos para que você viva bem, porque na multidão dos conselhos está a sabedoria, como diz no livro de Provérbios. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fora todos esses cuidados espirituais, o pastor, ele é um administrador também. Ele é responsável de administrar tudo aquilo que está sob a tutela dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga: é muita coisa, irmão, para uma pessoa só. Ele planeja, ele tem que liderar, ele tem que executar, ele tem que preparar. É muita coisa para uma pessoa só, para um homem só. Veja bem, depois que Paulo fala, defende esse direito, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo faz um questionamento para a igreja de Corinto. Olha o que é que ele pergunta: se nós semeamos em vocês as coisas espirituais, será muito que de vocês recolhamos as coisas carnais? Paulo está dizendo: se nós semeamos em vocês as coisas espirituais, seria muito receber de vocês as coisas carnais. Pode olhar na Bíblia.
Bíblia, para você não achar que eu estou falando aqui de mim mesmo. Olha só, no Gálatas capítulo 6, versículo de número 6, olha o que é que Paulo diz também: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é repartir, irmão? O que é repartir? É o quê? E o que é dividir? É o quê? Meio a meio, né? Eita, que eu ia ficar rico se tu fizesse isso. É isso que Paulo está dizendo, que o que é instruído na palavra, ele deve repartir os seus bens com aquele que o instrui. Irmão, mas por que é que Paulo está tendo que ensinar isso aqui na igreja? Porque os irmãos de Corinto estão incomodados, porque o apóstolo Paulo tem direitos como todos os outros apóstolos têm direito. Amém? Diga para o seu vizinho: irmão, as suas lideranças espirituais têm direitos. E eu pergunto para você o que está perguntando a palavra: se nós semeamos em vocês as coisas espirituais, será muito recolher de vocês as coisas que são carnais? É a pergunta que fica no ar. Vamos continuar. No versículo de número 12, o apóstolo Paulo questiona que os irmãos estão custeando outras pessoas. Olha para cá, irmão, isso aqui é muito sério. O mesmo questionamento que os irmãos estão fazendo para Paulo, no entanto, eles não fazem para os outros. Ou seja, para os outros tudo bem, só não pode Paulo. Qual a diferença que há entre eles? Qual a diferença que há no trabalho deles? É o que Paulo está questionando. Só que Paulo diz que o problema aqui é porque eles estão questionando o direito dele e de Barnabé. E sabe, o mais interessante em tudo isso é que exatamente por causa dessa controvérsia que estava havendo na igreja de Corinto, é que Paulo decide abrir mão desse direito. Ah é? Vocês acham que a gente não tem direito? Vocês acham que nós não devemos receber? Pois tá bom, pois a gente não vai receber, porque nós não queremos em hipótese alguma ser empecilho para a pregação do Evangelho, e não queremos ser empecilho para que a palavra de Deus possa crescer no meio de vocês. Olha Paulo voltando para o tema da liberdade cristã, ou seja, ele está dizendo: eu tenho direito a tudo isso que eu falei, mas porque vocês acham que eu não tenho direito, então eu estou usando o direito de rejeitar o meu direito para que o Evangelho possa crescer e que eu não seja prejuízo para o Evangelho no meio de vós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que é que ele diz, irmãos, isso aqui é muito lindo. Ele diz de uma forma muito precisa: mas não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum para o Evangelho. Vocês acham que a gente não tem direito? Ok, pois então eu vou me colocar nessa situação não por causa de vocês, mas por causa do Evangelho, para que o Evangelho não sofra prejuízo, para que ninguém peque por causa disso, para que ninguém se coloque em condenação por causa disso. Eu abro mão do meu direito para que vocês possam continuar crescendo em Cristo Jesus. Amém? É muito interessante isso, irmão. A última igreja que eu pastoreei, eu vivia exatamente a situação do apóstolo Paulo. A igreja achava que eu não tinha direito, e eu abri mão do direito. Só que Deus foi tão bom, que mesmo sem receber um tostão da igreja, Deus me deu um emprego tão maravilhoso, que eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje, por exemplo. Muito mais. Só que as pessoas chegavam para mim e diziam: pastor, a gente quer ter um tempo com você, a gente quer que você vá na nossa casa. Eu disse: irmão, estou ocupado, estou trabalhando. As pessoas diziam: pastor, precisa fazer isso, isso, isso. Eu dizia: irmãos, fiquem à vontade, eu estou trabalhando, não tenho tempo para fazer isso. É usar do direito, de abdicar do direito, para que o Evangelho possa crescer e possa prosseguir em crescer na vida das pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para o seu vizinho: os nossos direitos estão cativos a Cristo. Amém, irmão?
O meu direito está cativo a Cristo para que você não peque, para que você possa estar crescendo na graça e crescendo no conhecimento da verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Quando Paulo rejeita os seus direitos, ele está dando uma lição para os pastores. Sabe qual é a lição que Paulo está dando para os pastores? É que a prioridade do pastor deve ser o Evangelho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor não pode ter compromisso com o lucro. O pastor tem que ter compromisso com o Evangelho. Ele tem que rejeitar o lucro para que o Evangelho possa continuar crescendo. Amém, querido? A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele rejeita o direito é que ele está dizendo também que a prioridade do pastor deve ser a sua vida íntima com Deus e o rebanho pelo qual lhe foi confiado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O pastor não deve ter o coração no dinheiro. Não está já na sociedade, pastor gosta de dinheiro, não é? Não está na boca do povo, não é isso que o povo fala? E eu pergunto para você, por que o povo fala isso? Porque infelizmente existe uma gama de homens que estão com o coração no lucro. Mamon é o seu Deus. A sua prioridade não é o rebanho, a sua prioridade não é o Senhor, a sua prioridade é o que recebe todo mês, a sua prioridade é a sua conta bancária. O que Paulo está dizendo para todos aqueles que desejam caminhar com Jesus, para todos aqueles que desejam cuidar de um rebanho, é que a prioridade de um pastor deve ser a sua vida com Deus, deve ser o seu compromisso com o Senhor e deve ser o seu compromisso com o rebanho. Pergunta para o vizinho, quer ser pastor? Aleluia. Escute, queridos, um verdadeiro obreiro, ele entregou os seus direitos ao Senhor, porque da vida dos seus pastores, sabe quem é quem cuida? É Deus. Eu vou repetir: da vida dos seus pastores, quem cuida é Deus. E como é que Deus cuida da vida dos seus pastores? Deus levanta pessoas que tenham sensibilidade. Deus levanta a igreja para retribuir o amor que o pastor tem pela igreja. E Deus cuida dos seus obreiros. Deus cuida porque Deus ama, porque Deus zela. Aleluia. Sabe qual é a verdadeira recompensa de um pastor, irmão? Sabe qual é o verdadeiro salário de um pastor? É ver o resultado da palavra de Deus se cumprindo na igreja. Esse é o salário, essa é a verdadeira alegria. Quando a gente ouve o testemunho de alguém dizendo: pastor, eu tive a minha vida transformada, ganhei o salário, ganhei o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, vi vidas sendo transformadas, sendo tratadas, sendo edificadas pelo poder da palavra de Deus. Não há salário melhor do que aquele que nós ganhamos no domingo passado, de ver pessoas sendo batizadas, de ver uma senhora de 85 anos de idade sendo batizada. Não houve salário melhor do que eu ganhei hoje, de ver uma senhora entrando pela porta e os familiares dela dizendo para mim: pastor, ela está ansiosa para se batizar. Ganhei o salário para a glória de Deus. É a palavra de Deus crescendo no meio da comunidade da fé, é a palavra de Deus ganhando espaço no coração da igreja, é Cristo transformando as nossas motivações e nos fazendo mais alvos do que a neve. Se alguém que se alegra com isso, me ajude a adorar a Deus. Aleluia. Ele continua no versículo de número 16, do 11 em diante, na parte final para frente, ele já começa dizendo que o objetivo do pastor é pregar o Evangelho. O objetivo do pastor é pregar o Evangelho. Irmão, posso confessar uma coisa para você? Minha esposa está grávida. Nós estamos ansiosos para o nascimento dessa criança. Mas eu confesso para você que a minha maior ansiedade é de pregar o Evangelho.
Eu saio de casa todo dia dizendo: Senhor, qual é a situação que o Senhor vai preparar para que eu possa pregar o Evangelho para alguém? Senhor, qual é a situação que o Senhor vai preparar para que eu possa falar do Evangelho para alguém? Aí eu fui para o dentista hoje, estou aqui cheio de dor na boca, irmão. E quando eu cheguei lá, eu disse: Senhor, prepara uma oportunidade para pregar o Evangelho. Aí a dentista veio me atender e começou a falar: tio, tia, essas coisas. Eu disse: minha filha, você é de onde? Comecei a entrar no assunto. Não deu tempo, porque demorou 5 minutinhos, não deu tempo de nada, só deu tempo de ela falar algumas coisas. Aí me mandaram para outra sala. Quando eu estou lá, eu disse: Senhor, eu vou pregar para essa mulher aqui que está me atendendo agora. Aí começa a tocar um louvor. Aí eu disse: ela é crente. Aí ela começou a pregar para mim. Aí daqui a pouco ela olha para mim e diz assim: você tem alguma coisa diferente? Eu disse: é porque eu sou um servo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí sabe quem foi que entrou na sala? A primeira. E ela veio: tia, eu tive você é de onde? Eu sou de Mauriti. Eu disse: eu conheço Mauriti. Já tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Ai, tu é crente? Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí começou agora o bombardeio pro lado dela. Era eu de um lado e a outra dentista amiga dela do outro. Aí começaram a falar lá negócio de Big Bang, começaram a falar lá de Homo sapiens. Aí ela olhou e disse assim: o pessoal fala tudo isso aí, mas eu não vim do macaco não, eu vim foi de Deus, viu? Aí eu disse: meu Deus, é crente também. O compromisso de um verdadeiro pastor é de pregar o Evangelho. É o compromisso de todo crente. Diga para o seu vizinho assim: irmão, você tem que ter compromisso de pregar o Evangelho. Enfatize isso para essa pessoa. Você tem que ter um compromisso de pregar o Evangelho. É obrigação da igreja. Não é obrigação apenas do pastor, mas um verdadeiro pastor não tem compromisso com lucro. Ele tem compromisso com a pregação do Evangelho. Aleluia. Ele tem um compromisso com o alcance de pessoas. Não importa a raça, não importa a tribo, não importa a língua, não importa a nação. O compromisso de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro obreiro, é anunciar o Evangelho. Sabe o que eu acho lindo nesse texto, a partir do versículo de número 16? É que Paulo vai dizer que ele se fez de doido, de tolo, para ganhar os tolos. Ele se fez de judeu, para se infiltrar, para ganhar os judeus. Ele se fez de fraco, para ganhar os fracos. Ele se fez como alguém que não tinha lei, para ganhar quem não tinha lei. E eu pergunto para você: se esse homem fazia tudo por causa do Evangelho e abriu mão dos seus direitos pelo amor a Cristo, o que é que nós estamos fazendo pelo Evangelho? A gente não quer fazer nada. A gente não quer orar. A gente não quer ir. A gente não quer falar. A gente não quer contribuir. O que é que nós estamos fazendo pelo Evangelho? Oh glória! Ai Jesus, fala, papai. O que é que nós estamos fazendo pelo Evangelho? É ser membro de banco que a gente quer? É passar a vida toda dentro de uma igreja, sentando na poltrona? É ficar olhando para o pastor o tempo todo? É isso que a gente quer? É dar glória a Deus quando alguém manda? É levantar a mão quando alguém manda? É cantar quando alguém está cantando? É reclamar como a igreja de Corinto reclamava, questionava de tudo, mas não fazia nada? Fala, papai, essa noite. Fala com o teu povo. Nos sacode por dentro. Nos faz compreender a sua verdade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os verdadeiros pastores abrem mão da sua vida, abrem mão do seu tempo, abrem mão da sua trajetória, abrem mão de dar o melhor para a sua família. E você vai fazer o que pelo Evangelho?
Nós temos que ter um senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade de Paulo era tão grande que no versículo 16 ele diz: em mim foi imposta esta obrigação. A grande comissão é urgente, mas ela não é apenas urgente, ela é uma obrigação. Você está entendendo? Nós temos o dever, nós não temos como abrir mão de dever, a gente abre mão de direito, mas de dever ninguém abre mão. Nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Você pode crer nisso comigo? Aleluia. Em nome de Jesus, querido, eu quero declarar que essa árvore que é você vai frutificar para a glória de Deus. Eu estou profetizando essa noite, amado, que você vai abrir mão dos seus direitos, mas não é para fazer o que eu faço, não, irmão. Abrir mão do direito do tempinho extra que você tinha para dormir, para levantar, para orar, para saber aonde que o Espírito Santo vai te enviar, que pessoas ele vai mandar para a sua vida. Abrir mão do direito de comer demais e começar a jejuar, porque essa palavra parece que está escassa no nosso meio. Está falando para a glória de Deus. Abrir mão do direito que a gente tem de estar certo em tudo, irmão, e está discutindo com o ímpio, está discutindo no trânsito, o irmão lá discutindo no trânsito, escandalizando o Evangelho, brigando na rua, gritando dentro de casa, como o ímpio faz, falando palavrão, bebendo de vez em quando. Está na mão de você abrir mão dos seus direitos por causa do Evangelho. A causa é muito maior do que nós, é muito maior do que você. Diga isso para o seu vizinho: a causa do Evangelho é maior do que a sua vida, é maior do que os seus direitos. Eu sinto Deus hoje aqui, aleluia, do que nós temos aberto mão, do que nós temos aberto mão de direitos, irmãos. Nós somos uma sociedade, uma igreja que quer ter direito de tudo. Nós não temos direito de nada, nós temos uma obrigação. A nossa obrigação é levar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Aleluia! Eu tenho ainda um tempinho. Eu larguei um salário de 7 mil reais, irmãos, para ganhar uma ajuda de custo de 800 reais. Até hoje eu abro mão de muitos direitos que eu tenho pela Bíblia Sagrada, para não ser pesada a igreja, porque nós temos um objetivo, nós temos um foco, nós temos uma missão, nós temos uma prioridade. A prioridade é o Senhor, a prioridade é o rebanho de Deus. Mas e você está abrindo mão de quê? Você está usando a sua liberdade para quê? Para que você está usando a sua liberdade? É para dizer: tenho direito, tenho direito, tenho direito, e o Evangelho? Nada. Para um conserto. Deus está nos chamando para nos arrependermos dos nossos pecados e do pecado do egoísmo. O Senhor está chamando a sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Olha, eu ouvi isso desde a minha infância, mas eu sei que como alvo a vinda do Senhor é certa. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E eu não sei se você está vendo, queridos, mas essa sociedade está caminhando assim, a passos largos para a perdição. E o que nós estamos fazendo? A quem nós estamos anunciando? A quem nós estamos nos doando? O que nós estamos abrindo mão de direitos para beneficiar o outro? O chamado do Evangelho é o chamado da renúncia.
é o chamado da abnegação pessoal. Se não é esse tipo de prática que você está vivendo, provavelmente não é o Evangelho que você está vivendo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor, isso quer dizer que é proibido eu enricar? Em nada. Deus quer que você seja abençoado, mas em que você está usando o seu dinheiro? É só você e nada para o reino de Deus? Quantas obras missionárias você investe? E às vezes nós cometemos o erro que a igreja de Corinto fazia: investimos nas coisas de fora e deixamos de auxiliar os domésticos na fé que estão aqui do nosso lado, as obras da nossa própria igreja, os projetos da nossa própria igreja. Pegue na mão do seu vizinho e diga assim: querido, é tempo de você despertar para essa realidade. Diga: Deus conta com você. Fale para ele: olha, Deus conta com você. De algum jeito você vai ter que dar para fazer essa obra, ou é orando, ou é indo, ou é pregando, ou é dando dinheiro, mas alguma coisa você vai ter que fazer pelo Evangelho nessa vida. É usando seus dons e talentos, é abrindo portas para que o Evangelho possa estar. Alguma coisa precisa ser feita. Fique de pé em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus está nesse lugar. Oh, Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito compungindo corações hoje aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo convencendo pessoas hoje aqui. O chamado ao Evangelho é urgente. Queridos, esse segundo semestre Deus tem falado muito ao meu coração. É tempo de nós sairmos às ruas. É tempo de fazermos cultos nas casas, nas praças, nas vielas. É urgente isso. Pessoas estão clamando por salvação. Pessoas estão gritando por socorro, e a igreja está assim, ó. Mas Deus está abrindo os nossos olhos essa noite. Deus está abrindo os nossos ouvidos essa noite. Querido, Deus vai falar com pessoas, vai confirmar essa palavra em sonhos. Escute, Deus vai começar a incomodar pessoas nas noites. Deus vai incomodar dizendo: eu quero que você faça um sacrifício pelo Evangelho. Deus vai te incomodar de uma forma poderosa e sobrenatural. E quando Deus falar com você, inicialmente você vai perguntar: será que é Deus que está falando comigo? Sabe quando é que você vai entender que é Deus que está falando com você? Porque você nunca iria pensar de fazer alguma coisa que gerasse um grande sacrifício na sua vida pelo Evangelho. Ah, meu Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Se você sabe cantar, é mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra
sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus ama. Eu tenho chamado, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus ama de mim. Diga isso, a vida é mesmo assim. É mesmo assim. São tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger de cima aqui. Diga! Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que apenas estar envolvido não quer dizer muita coisa. Estar envolvido não quer dizer muita coisa. Deus conta com os comprometidos. Deus conta com quem está comprometido com a causa. Escute, querido, o mundo nos oferece muitas distrações para que nós percamos o foco do Evangelho. São amigos, são rodas, são situações, é o pecado. Deus não conta com quem é envolvido, Deus conta com quem está comprometido com a causa dele. Nós precisamos amar a mensagem do Evangelho. Ela tem que ser prioridade na nossa vida. Ela que tem que balizar as nossas decisões. Você está entendendo? O Evangelho tem que ser prioridade para a minha casa, para os meus filhos. Os meus filhos vão refletir muito daquilo que eu sou. Você está entendendo? Nós precisamos amar o Evangelho. Jesus quer ser amado por você. Quer ser amado por você. Eu lembro que a minha oração na adolescência era: Senhor, me ensina a te amar, porque eu não te amo. Era isso que eu orava sempre. Deus me fez apaixonado pelo reino dele, irmãos. Me tire do reino, tire a minha vida, que é melhor. Eu estava dizendo hoje para o irmão Samuel, e estava dizendo hoje para o irmão, estava aqui na porta, o irmão Aurélio. Passaram algumas pessoas da igreja na porta, e eu fui lá cumprimentá-las. Outras pessoas passavam e eu ia lá. Eu cheguei e disse para eles: olha, é isso que eu amo, anunciar o Evangelho, cuidar do rebanho que Deus confiou na minha mão. Você quer amar mais o Senhor? Você sente necessidade de amar mais o Senhor no teu coração? Sabe que teu lugar? Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Aleluia.
ensina a te amar do jeito que o Senhor deseja ser amado por mim. Diga para Deus essa noite: Senhor, incendeia o meu coração, até que eu não seja mais o mesmo, até que eu não seja mais a mesma. Possua o meu íntimo completamente. Levante as suas mãos e declare: sim, eu amo. Sim, eu amo. Nos usa, Senhor. Não nos deixe de fora do teu projeto, Jesus. Nos envia para o teu ídolo, Senhor. O Senhor está renovando pessoas hoje aqui. Deus está falando para alguém essa noite. Eu me lembro do tempo que você queimava o coração para mim. Deus está falando para alguém essa noite. Eu me lembro as noites acordadas que você ficava sonhando com a minha obra. Que o Senhor está dizendo: eu estou restituindo a alegria no teu coração. Eu estou restituindo o fervor no teu coração. Eu estou derramando uma graça sobre a sua vida, de incendiar, de contagiar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus está levantando uma igreja missionária. Deus está levantando uma igreja que enxerga o Evangelho e que dá respostas para o Evangelho. Escute, querido, onde você chegar, você é um agente de transformação. As coisas vão começar a mudar, porque o agente do Evangelho está chegando naquele lugar. O Senhor está empoderando a sua vida hoje. O Espírito Santo de Deus está te dando ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho. Querido, cadeias vão cair por terra, grilhões vão ser despedaçados pelo poder da palavra de Deus. Eu vejo um empecilho caindo por terra hoje. Eu vejo o Senhor quebrando hoje a frieza do teu coração, da espiritualidade vazia. Eu vejo Deus quebrando hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Eu vou te usar, porque tu és um instrumento valioso nas minhas mãos, diz o Senhor. Onde abundou o pecado,
vai superabundar a graça de Deus. Receba essa graça, receba essa ousadia que vem do Senhor, em nome de Jesus. Se alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador, se alguém que deseja se reconciliar com o Senhor, eu quero convidar você para vir aqui à frente. E se você estiver aqui na frente, permaneça. Se há alguém no nosso meio, aqui já tem uma, ali já tem a segunda pessoa que deseja aceitar a Jesus como Salvador, ou se reconciliar com o Senhor. Eu não acredito que o Espírito de Deus essa noite não falou com você. Se há mais alguém, sai do seu lugar, faz como essas pessoas que estão aqui na frente. Venha receber Jesus hoje. Ele quer transformar você, para transformar outras pessoas através de você. Ele quer te usar como agente de transformação para a glória de Deus. Eu quero orar por mais alguém aqui essa noite. Se o Espírito de Deus falou com você essa noite, não endureça o seu coração. Vamos cantar só esse refrão. Se você vier, vem. Pastor Carlos. Você quer ver o resultado da igreja fora das quatro paredes? Aqui o resultado da igreja fora das quatro paredes. Se vira aí com esse povo, senhora. Essa mulher aqui é moradora de rua. Ela recebeu a mensagem lá no centro de Fortaleza e foi convidada a fazer parte de um culto. E hoje ela chegou aqui às 7 horas da noite. Nós estávamos todos na igreja. Hoje eu quero participar do culto aqui na igreja. Esse é a igreja que sai do convite, sai daquela zona de conforto para fazer o vídeo do Senhor. Eu louvo a Deus, que Deus levanta pessoas. Eu não vou, Deus levanta outro. Eu posso estar numa zona e Deus levanta para outro fazer. É assim que Deus faz, Ele faz porque a obra é dele. Mas eu louvo a Deus pela coragem de quem eu quero voltar, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Vamos orar para essas pessoas. Estenda as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai, quero nessa noite, Senhor, te apresentar essas duas preciosas vidas, Senhor, que entenderam, Senhor, que necessitam, Senhor, de Ti e precisam fazer algo também para Ti. Dá graça, sabedoria e direção do Teu Espírito, Senhor. Conduz, Senhor, pelas Tuas veredas justas. Abençoa, protege, guarda, livra do mal. Deus, Tu, Senhor, é que tem o poder de transformar. Não somos nós, Senhor. Nós somos só o canal desta terra, Senhor, para que Tu possa operar através das nossas vidas. Eu quero nessa noite, Senhor, apresentar, Senhor, ó Senhor, que essas vidas possam ser recebidas por Ti, Senhor. Cada alma, Senhor, que se entrega a Ti, Senhor. Abençoa esta mulher, Senhor, que se deslocou, Senhor, lá daquela rua onde ela vive, Senhor, amparada, Senhor. Que para ela é um amparo, Deus, mas para nós sabemos que ela não tem esse amparo ali necessário, Senhor. Mas ela chegou até o Teu apreço, Deus. Deus, ajuda-nos, Senhor, a fazer a diferença, a abençoar também essas vidas, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram, Deus.
Deus, que nós possamos nos incomodar, Senhor, com a tristeza daqueles que passam, Senhor, necessidade, do órfão, da viúva, do desamparado, Senhor. Que essa igreja venha ser uma igreja abençoadora, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa também, Senhor, ó Pai, cada um que sai, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor, fora dessas quatro paredes. Toma essas vidas nas tuas mãos poderosamente e abençoa hoje e sempre. É a minha oração te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Leve elas à sala da consolidação, que é à esquerda. Queridos, queria pedir oração aos irmãos pela vida da nossa irmã Ana Paula, filha da nossa querida irmã Claudinha, tá? A Ana Paula, ela está grávida de um bebê e ela teve que ir ao hospital urgente e os médicos estão desconfiando que o problema é na apêndice, né? É apêndice, né? Provavelmente. E ela está internada, fazendo avaliações. Nós vamos orar para que ela passe pela mão dos médicos, amém? Amém. Em nome de Jesus. Queridos, deixa eu fazer um pedido especial para os irmãos. Ontem à noite eu estive pregando na sede da Assembleia de Deus do Montese, lá no bairro Montese, pastor Osíris. E estava cantando lá um cantor que eu acredito que a grande maioria de vocês não conheçam. Ele é um cantor da igreja dos anos 70 e 80, é o cantor José Carlos. Ele tem um louvor muito conhecido daquela geração, que é o louvor Filadélfia, né? Esse senhor já está com mais de 70 anos. Ele já está com mais de 70 anos, ele sofre com mal de Parkinson. Mas uma das coisas que me fez sofrer muito, e engraçado como a gente está numa sequência de mensagens, eu vi a vida dele e a vida de muitos outros homens de Deus aqui na igreja de Corinto, no capítulo 9. Como grande parte das igrejas acham que os pastores, os servos de Deus que trabalham exclusivamente na obra, não têm direito a nada, é o que está acontecendo com ele. Ele está completamente abandonado. E ele está viajando num Fox 2006, o Brasil inteiro, cantando nas igrejas para poder ter algum dinheiro para se sustentar, com mais de 70 anos. Uma pessoa como essa, nós como igreja temos obrigação. Sabe por quê? Porque esses homens, eles deram toda a base que hoje nós temos para o Evangelho aqui no Brasil. Então, ele vai estar conosco no culto do domingo pela manhã. E eu queria muito, por consideração a mim mesmo, eu vou pedir isso para você, que você desse até preferência de, ao invés de estar no culto da noite, venha para o culto da manhã, para nós prestigiarmos esse irmão. Ele vai vir cantar, ele vai vender o CD dele, irmão, que hoje ninguém nem usa CD. Mas quem disse que a gente vai comprar para ouvir CD? A gente vai comprar para abençoar a vida dele. Essa igreja vai ajudar a vida dele. Ele vai sair daqui, irmãos, com uma boa quantia financeira em nome de Jesus, amém? Então, gostaria muito que você viesse no domingo pela manhã. Vamos prestigiar a vida desse irmão. O que nós fazemos uns pelos outros, irmãos, além de contar muito para as bênçãos de Deus na nossa vida, nessa vida, ainda conta muito para tudo que Deus vai fazer na eternidade, amém? Então, eu quero muito que você esteja aqui no domingo, 10h30 da manhã, que é o nosso culto. Aproveita e vem para a escola bíblica, para aprender na classe da escola bíblica dominical, e o Senhor vai com certeza falar aos nossos corações, amém? Sexta-feira tem o que aqui na igreja amanhã? A conferência de jovens. Manuel Filho vai estar pregando no saxofone, prega muito bem, canta muito bem, vai estar com a gente adorando a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que sobre ti, querido, o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, e que a igreja diga amém. Deus abençoe. Beijo.